Durante muito tempo, eu achei que a autoestima era algo que algumas pessoas simplesmente tinham. Eu imaginava que as pessoas com autoestima saudável eram aquelas que não duvidavam de si mesmas, que não se comparavam, que não se sentiam inseguras, que estavam sempre confiantes. Mas ao longo da minha vida, eu fui percebendo que autoestima não é isso. A autoestima, na verdade, ela não é a ausência de insegurança. Na verdade, é a forma como você se relaciona com ela. E eu acho importante começar esse vídeo falando isso, porque por muito tempo eu acreditei que existia uma versão de mim que finalmente se sentiria suficiente. Quando eu me formasse, quando eu tivesse uma experiência maior, quando eu alcançasse determinados objetivos que eu tracei para minha vida, quando eu me sentisse preparada. Só que cada vez que eu chegava em um lugar que parecia importante, que parecia um objetivo, surgia uma nova meta, surgia um novo padrão, surgia uma nova comparação e também surgia a sensação de insuficiência, que permanecia sempre. Foi então que eu comecei a perceber que a autoestima não era algo que eu encontraria no futuro. Na verdade, era uma relação que eu precisava construir comigo mesma. E hoje eu quero compartilhar aqui algumas coisas que me ajudaram e continuam me ajudando ainda nesse processo. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bela, sou psicóloga clínica e esse aqui é um espaço para conversarmos um pouco mais sobre saúde emocional, sobre autoconhecimento e aquelas experiências que fazem parte da nossa vida real. E hoje teremos uma conversa pontual aqui e muito prática sobre autoestima. Enfim, uma das primeiras coisas que precisei aprender foi a perceber o quanto eu me comparava. E o curioso é que muitas vezes a comparação não acontece de uma forma consciente. Às vezes você entra em uma rede social, vê alguém alcançando um objetivo ou algo diferente, ou até algo que você gostaria de alcançar, vê alguém em uma fase diferente da sua, e de repente começa a sentir assim que está atrasada, sabe? Como se a trajetória estivesse errada, como se você devesse estar em outro lugar. Nós naturalmente nos comparamos e nos avaliamos observando a experiência de outras pessoas. Isso é algo que faz parte do ser humano. O problema é que hoje nós fazemos isso de uma forma muito intensa. O cérebro humano ele não foi criado para poder viver essa comparação nessa intensidade, né? Então nós nos comparamos com centenas de pessoas ao mesmo tempo, pessoas em realidades diferentes da gente. E quando isso acontece, muitas vezes enxergamos apenas aquilo que nos falta. Então eu precisei aprender a fazer uma pergunta simples para mim todos os dias. Eu estou observando o caminho de alguém ou estou abandonando o meu com essa observação? Porque crescimento não é uma competição. E a autoestima não vai nascer da comparação. Ela vai nascer da construção da própria história. E compreender isso me ajudou a buscar uma vida mais autêntica, de acordo com o que eu considero importante para minha jornada. Outra coisa que me ajudou muito, foi aprender a reconhecer as minhas conquistas. Olha, que coisa simples. Porque eu sempre tive a facilidade para perceber o que eu precisava melhorar e também traçar objetivos para poder chegar nesse lugar perfeito. Mas nem sempre para poder reconhecer o que eu já havia construído. E talvez você também seja assim. Alcança algo que é importante para você, fica feliz por alguns minutos e logo depois já está pensando na próxima meta. E não tem problema você pensar na próxima meta. Inclusive, existe um fenômeno que se chama adaptação hedônica. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo aqui, que basicamente é quando o nosso cérebro se acostuma rapidamente às conquistas. E por isso, se não fizermos um movimento consciente, a gente corre o risco de viver permanentemente insatisfeitos. É como se quando chegássemos ao lugar que a gente sempre sonhou, nos adaptássemos de uma forma muito rápida e logo precisássemos de um outro lugar melhor para transicionar, nos levando assim a um loop infinito que nunca é satisfeito. Então hoje eu tento olhar para trás de vez em quando. Olhar não para viver do passado, mas para reconhecer a distância que eu já percorri, os desafios que eu já venci,
para poder entender a minha trajetória e a minha vida. E para entender também que eu estou no time certo, para a minha realidade. A terceira coisa foi entender que errar não vai diminuir o meu valor. E essa talvez tenha sido uma das mais difíceis, porque muitas pessoas crescem, às vezes acreditando que precisam acertar para merecer aprovação, que precisam performar bem para serem valorizadas, que falhar é uma prova de incapacidade. Mas errar, gente, é uma experiência humana, não uma definição da sua identidade. Você vai falhar. Carl Rogers falava muito sobre o valor pessoal incondicional. O que é isso? É a ideia de que o valor de uma pessoa não depende do seu desempenho, dos seus resultados ou da sua aprovação externa pelas outras pessoas. Isso não significa que a gente vai ignorar os nossos erros, tá? Mas significa que eu não vou transformar cada erro em uma sentença sobre quem eu sou. Então, a autoestima não é gostar de tudo em você, mas é não se abandonar nos dias em que você não gosta de nada em você. E talvez seja justamente aí que muitas pessoas se perdem. A quarta coisa foi aprender a respeitar os meus limites. Durante muito tempo, eu confundia disponibilidade com amor. Achava que ser uma boa pessoa significava sempre estar pronta, sempre presente, sempre ajudando, sempre resolvendo os problemas das pessoas. Mas ninguém consegue sustentar isso por muito tempo, sem se afastar de si mesmo. Com o tempo, eu fui entendendo que limites não afastam as pessoas certas, as pessoas que me amam e as pessoas que me querem bem. Na verdade, os limites ajudam a construir relacionamentos e relações mais saudáveis, né? Porque o autocuidado, ele não é fazer tudo o que você quer fazer. Na verdade, o autocuidado é reconhecer que você também importa dentro da sua própria vida, tá bom? E por último, a última coisa aí, foi que eu comecei a me tratar com mais gentileza. E eu acho que é uma construção diária, todos os dias, né? Porque muitas vezes nós somos muito mais compreensivas com os outros do que conosco. Quando uma amiga erra, nós acolhemos. Quando nós erramos, acabou o mundo, nós nos julgamos, né? Quando alguém está sofrendo, a gente oferece compreensão. Mas quando nós estamos sofrendo, a gente se cobra. A pesquisadora Christine Neff, ela fala sobre autocompaixão, como a capacidade de responder ao próprio sofrimento com mais humanidade, em vez de crítica constante. E isso muda muito a forma como eu me relaciono comigo mesmo, porque ser gentil consigo mesmo não significa deixar de crescer, significa crescer sem ficar se pressionando o tempo todo. E se eu pudesse resumir tudo isso em uma única frase, seria o seguinte, olha, a autoestima saudável não é acreditar que você é melhor do que os outros, é não precisar, na verdade, diminuir a si mesma para se sentir suficiente. Hoje, eu não me considero uma pessoa sem inseguranças. Na verdade, eu tenho muitas, inclusive. Eu ainda tenho muitas dúvidas, eu tenho muitos medos, e eu ainda me comparo às vezes, sim. A diferença é que eu não construo a minha identidade em cima disso. E talvez a autoestima saudável seja exatamente isso. Não viver sem inseguranças, mas aprender que elas não têm o direito de definir quem eu sou. E agora eu quero saber de você. Qual dessas reflexões que eu trouxe sobre a minha vida fazem sentido para a sua vida hoje? E me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, gostaria muito que você compartilhasse com alguém que também está aprendendo a construir uma relação mais gentil consigo mesmo. Um abraço, até o próximo vídeo. Obrigada por ter ficado até aqui e tchau!